Olá galera do blog Educadores no Linux, né? Estamos de volta aqui mais uma vez com nossa série Web com GIMP. E o conteúdo de hoje vai ser um pouco mais simples para vocês, né? Trazendo mais uma função, mais uma dica sobre o GIMP, né? E esse material ele vai trazer para vocês como criar um efeito de sombra em textos utilizando o GIMP, né? Vocês já devem ter visto vários materiais desse tipo, né? Materiais com sombra, utilizando sombras em textos com GIMP. Mas ele também pode ter a sombra em imagens, por exemplo, ou em algumas camadas, principalmente imagens PNG. Então eu vou aqui abrir o GIMP. Okay. Pessoal, é bom a gente salientar um pouco que a nova versão do GIMP, né? A gente está nessa versão 2.10, mas a próxima versão não virá com essa mesma interface do GIMP. Então eu vou até dar uma parada na nossa série Web com GIMP para que a gente possa dar prosseguimento já com a nova interface e eu possa passar para vocês detalhes dessa nova interface. Beleza? Primeiro, falar um pouco do Linux que eu estou utilizando, né? Como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, eu iria utilizar diversas distribuições Linux ou até mesmo o Windows em alguns vídeos. E nesse agora eu estou usando o Kubuntu, né? O 19.10. Então ele usa a interface do KDE Plasma, vocês estão vendo aqui, ele é muito próximo ao Windows, né? Ele já está um pouco personalizado, porque eu sempre gosto de personalizar um pouco, né? E pessoalmente estou gostando muito do KDE, tá? Da interface KDE Plasma. E está muito bonita mesmo. Então aqui primeiro eu vou clicar na seleção de degradê, né? E vou criar um degradê no meu fundo, puxando do azul, né? Para aqui no fundo, ó, para um azul um pouco mais claro, né? Um azul para um azul claro. Beleza. Então eu vou pegar aqui a minha ferramenta, né? Vou diminuir um pouco o zoom para que eu possa visualizar toda o meu layout de Canva e vou criar, pronto, o meu degradê. Então tá feito o meu degradê do jeito que eu queria, tá? E eu vou criar aqui o texto ao qual nós vamos colocar a sombra. Então vou escrever aqui na cor branca, tá? Vou escolher a cor aqui e colocar branco. E vou escrever Educadores no Linux. Vou dar um Ctrl A para marcar tudo e vou crescer um pouco essa letra para que ela tome todo o espaço, né, que eu quero, né? Vou crescer ela ainda um pouco mais. Pronto. Aqui eu vou colocá-la em negrito, tá? Para ficar um pouco mais forte o Linux, né? Educadores no Linux. E agora vamos fazer o nosso efeito de sombra, tá, gente? Então, para fazer o efeito de sombras, aqui no meu KDE o GIMP está em inglês, tá com o nome Filters, né? Mas vai estar o nome Filtros na sua distribuição, se estiver em português, né? E você vai ter diversos efeitos, né? Numa distribuição que estiver em português, ele vai ter o nome, esse Light and Shadow, vai estar sombra, né? Vai estar alguma coisa relacionada a sombras, normalmente aparece assim. E aí eu tenho um Long Shadow, Drop Shadow, né? O Long Shadow, olha só o que é que ele faz. Ele dá esse efeito aqui, ó, tá? É uma sombra mais sólida, mais rígida. A gente consegue fazer isso com o Long Shadow, olha só. E aqui você move a direção dela. Você pode, por exemplo, diminuir a força dele aqui, ó. A inclinação dele, você pode diminuir, olha só, o raio em que ele fica, né? Qual raio ele vai ficar? Será que ele vai ter uma cor mais, né? Eu quero alterar a cor dele. Então, aqui eu estou alterando o raio para que ele fique um raio mais curto, ele não se expanda tanto. E aqui eu posso mudar a posição, se vai ser para cima, para um lado, para o outro. Você muda a posição toda nessa ferramenta aqui, usando o Long Shadow, certo? Isso é uma forma de criar uma sombra mais sólida, um efeito, né? Você pode até dar um efeito 3D utilizando o Long Shadow de uma forma mais aplicada. Então você tem o Long Shadow aqui.
O long channel ele vai estar assim em qualquer interface, seja em inglês, seja em português, ele vai estar com esse nome, ok? Bom, deixei o long channel aqui, vou novamente. Então, pessoal, vou novamente, né, em filtros, vou lá, né, em light and channel e vou colocar drop channel, ok? Se vocês perceberem aqui em drop channel, tá, ele ganhou uma sombra suave por baixo. Essa é uma sombra, né, dá realmente aquele efeito de sombra sobre o texto. Vou dar aqui olha só, dar aqui o zoom para vocês verem. Vou retirar aqui a janela. Se vocês perceberem, ó, tem uma sombra, né? Aqui eu posso aumentar a opacidade da sombra, olha só. A sombra que ela fique um pouco mais forte, tá vendo que a sombra ela começa a ficar um pouco mais forte na nossa tela. Eu posso também, mais uma vez, modificar um pouco o raio, distanciar um pouco ou aproximar um pouco mais o raio, ou distorcer, né, que esse Blue Radius ele distorce um pouco mais a sombra, ou deixa a sombra um pouco mais sólido. Eu prefiro ele um pouco mais distorcido, né, pelo menos com 5 ou 6 de distorção. Aqui você tem o color, ou a cor. Você pode mudar a cor da sombra, né, a cor branca, a preta. A preta normalmente é o usual para quem quer criar um efeito de sombra real, tá? Olha só, vou dar um OK. A gente fez um long channel e um drop channel, né? Vou diminuir aqui. Olha só o efeito que ficou a nossa frase educadores no Linux. É bem interessante esse efeito de sombra, né? Então lembrando que você vai sempre ir em filtros, tá? No filtro, em seguida você vai ter o light and channel, tá? E você vai ter o long channel para fazer esse efeito mais sólido e você vai ter o drop channel para fazer essa sombra, né, um pouco mais distorcida, não tão sólida quanto os dois, quanto o long channel, tá? Lembrando que usando os dois você vai ter um efeito 3D, um efeito que você percebe que a letra está saindo um pouco da sua tela, né? Então isso é um efeito bem bacana para você utilizar nas suas artes, nas suas criações. Então, pessoal, muito obrigado, né? Lembrando que da próxima vez, provavelmente, se eu não fizer um outro vídeo antes desse, o próximo vídeo terá a nova interface do GIMP, né? Quem quiser dar uma pesquisada depois pode dar uma pesquisada na internet, porque ele deu uma mudada no visual, ficou um pouco mais próximo de quem usa o Photoshop, né? Mas por enquanto essa for a plataforma ou a interface gráfica usada no GIMP nas versões atuais, eu vou estar usando ela, né? E que com certeza o download dessa vai estar disponível e você pode ter opções de instalar uma outra interface no GIMP. Isso faz parte do software livre. Então, pessoal, deixa o like, né? Se inscreve aí no nosso canal e não deixe de acompanhar os vídeos do blog Educadores no Linux. Valeu!